Amanhã é o campo de batalha mais importante da sua vida, porque é nela que a mente está mais vulnerável, pronta para ser moldada. Epicteto já dizia que muita gente se derrota logo depois de abrir os olhos. Não é falta de inteligência, nem de talento, muito menos de sorte. É porque começam o dia frágeis no automático, levantam já resmungando, mergulham nas redes sociais, se comparam com os outros, se sabotam com pensamentos pequenos, antes mesmo de tomar o café, já estão carregados de ruído mental. É como iniciar uma luta com as mãos presas e os olhos cobertos. Você nem entende de onde veio o golpe, mas já caiu. Essa é a diferença entre um homem comum e um homem consciente. O comum desperta como se fosse mais um dia qualquer, sem estratégia, sem presença. O consciente desperta como se estivesse entrando em combate, não contra o mundo, mas contra a própria passividade. Porque o modo como você desperta é a semente que vai determinar os frutos do seu dia inteiro. E para provar isso, vou te contar algo que presenciei. Eu estava em uma cafeteria observando em silêncio quando entrou um executivo elegante, terno alinhado, celular na mão, confiança estampada no rosto. Pediu um café, mas o atendente errou o pedido. A reação dele? Explodiu. Gritou, humilhou, chamou o atendente de incompetente. Parecia forte, mas ao sair, deu poucos passos e se desmanchou num banco de praça, mãos na cabeça, derrotado. Ali eu entendi. Quem começa o dia mal dificilmente sustenta firmeza até o fim. É por isso que este vídeo existe. Hoje vou te entregar 8 segredos estoicos para você começar amanhã blindado, mais forte que 90% das pessoas antes mesmo do café. Mas atenção, só vai funcionar se você absorver de verdade e aplicar. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo a frase do dia. Meu dia será incrível. Escreve com convicção, como quem sabe que vai fazer essa frase acontecer. Respira fundo, foco total, vamos seguir. 1. Você é o dono da primeira palavra do seu dia. Já percebeu qual é a primeira frase que você diz a si mesmo ao acordar? Talvez não diga em voz alta, mas pense. O que passa na sua mente nos primeiros segundos depois de abrir os olhos? Mais um dia? Que saco, não aguento mais. Ou algo como, hoje vai ser diferente, eu tô no comando. Essa primeira palavra é como uma chave que abre 2 portas possíveis. Ou te prende em mais um dia comum, ou te lança em direção à disciplina e ao controle. E a maioria nem percebe que terceiriza essa primeira palavra. Em vez de ser autor, do próprio começo, acorda pegando o celular, mergulhando em tragédia, fofoca, comparações. Começa consumindo ruído e depois reclama que o dia terminou em caos. Mas como poderia terminar bem se começou errado? O estoico entende essa batalha. Ele desperta como quem veste a armadura, porque sabe que o maior inimigo não está fora, mas no jeito frouxo de começar o próprio dia. Começar bem não é sobre ter um café bonito no Instagram, nem ficar se olhando no espelho gritando frases motivacionais vazias. É sobre assumir a autoria da primeira palavra, porque é ali, na vulnerabilidade do despertar, que a mente está mais moldável. Se você planta ruído, colhe desordem. Se planta força, colhe firmeza. E você já deve ter percebido, nos dias em que começa com clareza, tudo parece fluir melhor. O trânsito pesa menos, os problemas encolhem, sua postura é mais firme. Isso não é coincidência, é química, é comando mental. É você provando ao seu cérebro que quem está no controle é você. Pense no girassol. Assim que o sol nasce, ele se gira, se posiciona, aponta sua estrutura inteira em direção à luz e faz isso antes de qualquer outra planta. Ele é o dono do próprio início. Mas existe um detalhe ainda mais poderoso. Quando o céu está fechado, sem luz visível, ele não desiste. Ele se volta para os outros girassóis, se mantém alinhado, firme, buscando direção em conjunto. É exatamente isso que você precisa entender.
Mesmo quando o dia começa nublado, você pode escolher sua direção. Você pode escolher sua primeira palavra. Enquanto a maioria desperta já pensando em problemas, o homem que decide ser estoico começa o dia escolhendo seu posicionamento. Ele não depende de sorte, de café, de elogio. Ele depende de si. A primeira frase é o comando que vai ecoar pelo dia todo. E se você começa errado, depois precisa gastar energia tripla para recuperar. Quer um exemplo prático? 2 pessoas acordam no mesmo horário, com as mesmas tarefas. Uma pensa: hoje vai ser difícil, mas eu vou vencer. A outra pensa: hoje vai ser difícil, tomara que eu sobreviva. Quem você acha que encara o dia com mais firmeza? A primeira se coloca como protagonista, a segunda como vítima. Essa primeira palavra é sua arma. Ela é a hora em que você diz ao seu cérebro: sou eu quem mando aqui. Não precisa de gritos, não precisa de espetáculo, precisa de verdade. Uma frase curta, direta, que você sustente com ações. Algo como: hoje eu não negocio com a fraqueza. Hoje eu ajo sem desculpas. Hoje eu treino minha mente. Hoje eu foco e ponto final. Repita isso por 10 segundos, com respiração firme, postura reta. Você vai sentir seu corpo se alinhar ao comando. Vai sentir sua mente se posicionar, como o girassol buscando luz. O homem estoico dos dias atuais não tem tempo para desperdiçar as primeiras horas da manhã, porque ele sabe que a mente, quando não é liderada, vira terra de ninguém. E quem entrega sua mente ao acaso, autoriza o caos a comandar. A primeira palavra é seu escudo. Não a entregue a ninguém. Aqui está o ponto prático. Amanhã, quando abrir os olhos, não dê espaço para a dúvida. Levante de imediato, como quem está treinando a mente para a batalha, e escolha uma frase simples, firme e verdadeira para guiar a sua direção. Não precisa ser longa, não precisa de espetáculo, precisa ser clara e convicta. Porque o primeiro pensamento do dia não é apenas uma ideia solta, é o alicerce sobre o qual todo o restante será construído. E quando o alicerce é forte, dificilmente o edifício desmorona. Você não precisa de aplausos logo cedo, não precisa de palmas ou reconhecimento externo, precisa de clareza. E a clareza nasce da primeira palavra que você escolhe dar a si mesmo antes que o mundo comece a gritar em sua mente. Pode começar pequeno, mas comece firme. Pode começar cansado, mas comece consciente. Pode até começar sozinho, mas comece soberano. Porque a primeira palavra dita ao amanhecer define que tipo de guerreiro você vai ser nas próximas 24 horas. 2. Nunca negocie com a parte fraca da sua mente. Sêneca dizia: a alma se torna invencível quando para de pedir facilidades. E baseado nisso, eu te pergunto: você quer vencer? Então aceite uma verdade dura. A sua mente mente para você. Ela veste preguiça com a roupa de prudência, chama covardia de cautela, transforma a procrastinação em espera estratégica. Se você parar para dialogar com ela, perdeu. Porque a parte fraca da mente não deseja sua evolução, deseja apenas conforto. E o excesso de conforto é a sepultura de qualquer homem que busca grandeza. Observe quantas vezes você já soube o que precisava fazer, mas adiou com a desculpa de "depois eu faço". Quantas segundas-feiras você já jurou que seriam diferentes e terminou repetindo o mesmo padrão? Isso acontece porque você negociou, e cada vez que negocia, perde respeito por si mesmo. O inconsciente anota: sua palavra não vale, suas decisões são frágeis, sua disciplina é descartável. Isso vira hábito, vira identidade. Quer um exemplo simples? O despertador toca. Você sabe que precisa levantar, mas escuta a voz dizendo: só mais 5 minutos. Essa negociação pequena parece inofensiva, mas é uma traição silenciosa. Antes mesmo de escovar os dentes, você já perdeu a primeira batalha do dia, e quem começa o dia se traindo, dificilmente sustenta a firmeza até o fim.
O estoico não negocia, ele decide. Ele entende que, se ceder ao molejo pela manhã, o resto do dia se arrastará. Por isso, assume uma postura de inflexibilidade contra a própria fraqueza. Isso não é frieza, é honestidade. Porque, no fundo, você sabe exatamente o que precisa ser feito. O problema não é falta de informação, é excesso de permissividade interna. Dentro de você coexistem duas forças. A parte fraca, que busca conforto, distração, prazer rápido, cama quente e validação externa. E a parte forte, que exige foco, clareza, estrutura, superação e domínio próprio. Uma delas vai comandar. E quem define qual é você, não pela motivação, mas pelos limites que impõe. Veja a natureza. Um leão não pode se dar ao luxo de negociar com a própria fadiga. Se ele cede, perde a caça, e com a caça perdida, sente fome. A vida não tem piedade do indeciso. Da mesma forma, sua mente não terá dó se você hesitar. Ou você assume o controle e dá o comando, ou será arrastado para a mediocridade. A regra é clara. Quando a mente sussurrar, deixa para depois, responda com faça agora. Quando reclamar que está pesado, responda é isso que me fortalece. Quando surgir o hoje não dá, cale com ação. Não precisa de justificativa, apenas ação silenciosa. A fraqueza não suporta a ação, porque a ação é o veneno da moleza. O erro da maioria é acreditar que só deve agir quando sentir vontade. Isso é pensamento de iniciante. O homem estoico não age movido por vontade, mas por visão. Ele sabe aonde quer chegar e entende que haverá dias ruins, dias de dor, dias de desânimo, mas também sabe que esses dias não são desculpa para parar. A mente forte age mesmo quando o corpo protesta, mesmo quando a energia falta. Não porque gosta do sofrimento, mas porque entende que a disciplina de hoje é a liberdade de amanhã. Cada vez que você cede à desculpa, treina sua mente para te dominar no futuro. Mas cada vez que age mesmo sem vontade, reforça que quem manda é você. É esse treino diário, repetitivo e brutal que separa o homem comum do homem estoico. O verdadeiro diferencial não está no talento, mas na capacidade de impor respeito primeiro dentro da própria mente. Quer respeito do mundo? Respeite a sua palavra. Quer força? Enfrente o desconforto de frente. Quer paz? Elimine o ruído interno das desculpas. Crescimento não nasce de negociações, nasce de posicionamento. É o momento em que você olha para si e diz: chega, a partir de agora, quem manda sou eu. Essa decisão muda tudo: sua postura, seu trabalho, sua forma de treinar, de comer, de dormir, até de falar e reagir. A mente, ao perceber comando superior, se reorganiza. E é nesse ponto que a vitória começa. Não lá fora, mas dentro. Quem vence por dentro já entra no jogo com a vitória garantida. Antes de seguirmos, quero compartilhar algo rápido. Se você está absorvendo esses ensinamentos estoicos e quer aprofundar ainda mais, existe um manual completo que pode te ajudar. Nele você vai aprender como aplicar os princípios estoicos para transformar sua mente e suas emoções, enfrentando os desafios diários com firmeza e clareza, seja no trabalho, nos relacionamentos ou nos momentos mais difíceis. Esse guia é um passo decisivo para viver com equilíbrio e propósito. O link está na descrição e no comentário fixado. Não adie, dê esse passo agora. Agora sim, voltamos à nossa lição. 3. O corpo sempre obedece a alguém, sua mente ou seu ego. Não se engane achando que está no comando só porque pensa que está. Existe uma linha delicada entre o homem que lidera a própria vida e o que reage como escravo dos instintos. O corpo é um campo de batalha, uma ponte entre o mundo externo e sua consciência. Ele sente fome, dor, sono, prazer, desejo. Ele é um sensor, e como todo sensor, pode ser usado com sabedoria ou corrompido pelo excesso.
O problema começa quando o corpo deixa de servir à razão e passa a servir ao ego. E o ego não é força, é ruído. Ele quer conforto imediato, aplausos rápidos, reconhecimento vazio. E se você não vigiar, ele ocupa o trono da sua mente e transforma o corpo em instrumento de auto-engano. E assim, segue a luta interna. Sua vida está sendo guiada pela mente clara ou pelo ego barulhento. Imagine a cena. Uma noite inteira sem dormir porque o filho chorou. A mente já começa lembrando das contas atrasadas, boletos empilhados, pressão do chefe aumentando. Ele desperta com um nó no peito, sufocado pela ansiedade, pela exaustão e pela frustração que o esmagam antes mesmo do sol nascer. O corpo obedece ao peso do sentimento e ele se arrasta da cama. Reclama do dia antes mesmo de viver, desconta na esposa, fecha a porta com raiva, dirige irritado e chega ao trabalho de semblante fechado. Tudo isso porque deixou que a emoção ditasse o tom da ação. Sem perceber, tornou-se escravo do seu próprio estado interno. E a prisão é silenciosa. Cada vez que repete esse padrão, reforça a dependência, até perder a clareza de quem está no comando, ele mesmo ou o caos que o habita. Agora imagine o mesmo cenário com outro tipo de reação. Ele desperta mal, reconhece a sensação pesada, respira fundo e declara: o início não foi como eu queria, mas o fim do dia depende de mim. E age. Um banho frio para despertar a coragem, roupas que elevam a postura, um café reforçado, uma música que energiza. Ele não finge estar feliz, mas decide caminhar com dignidade. A emoção ainda pode estar presente, mas dessa vez não tem poder de direção. Ele ditou o rumo, e isso muda absolutamente tudo. O estoicismo nos mostra que não é preciso eliminar sentimentos para agir com firmeza. Você pode sentir medo, mas ainda assim agir com coragem, porque coragem não é ausência de medo, é avançar apesar dele. Você pode sentir tristeza, mas não precisa permitir que ela te paralise. Pode levantar e honrar seus compromissos. Isso não é falsidade, é responsabilidade. Você pode sentir raiva e, mesmo assim, escolher o silêncio em vez da explosão. Isso não é fraqueza, é inteligência emocional. O homem estoico compreende que emoções são informações, não ordens. Ele não se deixa manipular pelos fios invisíveis da emoção que o homem comum aceita como destino. Enquanto o fraco justifica: eu sou assim, não consigo mudar. O firme questiona: essa reação me leva para onde? O primeiro depende do clima, do humor, da validação externa para funcionar. O segundo se guia por princípios, não por sensações. E um dos princípios é claro: faça o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Essa decisão muda a forma como você trabalha, se relaciona, cuida do corpo e cultiva hábitos. Porque você não espera o momento perfeito, você cria o momento pela disciplina emocional. Esse é o ponto central. O homem estoico não acorda esperando estar bem. Ele sabe que estar bem é consequência da prática, não condição para agir. Acorda triste, mas age com foco. Acorda cansado, mas segue firme. Acorda com raiva, mas respira antes de reagir. Não porque seja um super-humano, mas porque decidiu não ser refém de sensações passageiras. Olhe ao redor. As pessoas mais respeitadas não são as mais sensíveis, mas aquelas que mantêm postura em meio ao caos. São os que conseguem agir com serenidade, mesmo quando a dor aperta. São os que escolhem as palavras certas, mesmo sob impulso de explodir. São lembrados e admirados porque transmitem segurança, e segurança só nasce do autocontrole. Autocontrole não é repressão, é compromisso interno. Nunca se ajoelhar diante de cada emoção. E isso pode começar agora. Quando sentir tristeza, raiva ou medo, não negue. Reconheça, dê nome, mas declare: isso é só um sentimento, vai passar. Eu sigo.
Você não é obrigado a estar bem, mas é totalmente responsável pelo que faz mesmo quando não está bem. Quanto mais pratica essa postura, mais as emoções perdem força, deixam de ser monstros para se tornarem apenas visitantes que entram e saem. Você os recebe, mas não os deixa morar. A vida não vai parar só porque você está abalado. As contas continuam vencendo. O trabalho segue exigindo. As responsabilidades batem à porta. E a única forma de não ser atropelado é aprender a agir apesar do que sente. Essa é a essência do estoicismo, a força silenciosa que transforma homens comuns em exemplos e mentes frágeis em líderes de si mesmas. Você não é vítima do que sente, você é comandante do que faz com o que sente. Essa escolha é intransferível e pode começar agora, não esperando motivação, mas decidindo ser maior que qualquer emoção. E aqui chegamos a um ponto decisivo. Seu valor não depende de resultados, depende da postura. Vivemos em uma cultura que idolatra conquistas visíveis. Ensinaram-nos desde cedo que só vale quem tem números, status, troféus. E assim milhões vivem escravos da validação, cansados de provar, correndo atrás de reconhecimento. O estoicismo destrói essa lógica. Ele ensina que resultados estão fora do seu controle, mas sua postura está sempre em suas mãos. O valor real não é a vitória, mas a forma como você se posiciona diante dela e, principalmente, diante da derrota. Não é o saldo bancário, nem os seguidores, nem os aplausos que definem sua grandeza, mas a integridade com que caminha, mesmo quando ninguém está olhando. Epicteto já dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage. Essa verdade precisa ser repetida todos os dias. Quer provas disso? Olhe ao redor. Quantos homens são ricos, mas perderam a dignidade no processo? Quantos exibem conquistas, mas vivem traindo a si mesmos? Agora pense no oposto. Pessoas que talvez não tenham muito, mas cuja firmeza impõe respeito. São sólidos, e você sente isso ao estar perto deles. A diferença não está no que conquistaram, mas na forma como se posicionam diante da vida. Essa firmeza começa de manhã, nas pequenas decisões. Quando você levanta e age com dignidade mesmo sem ver resultados imediatos, revela seu verdadeiro valor. Porque agir quando tudo vai bem é fácil. Difícil é manter-se firme quando nada parece avançar. Difícil é trabalhar com seriedade quando ninguém reconhece. Mas é nesse silêncio que o valor real se manifesta. Veja o exemplo de alguém que começa um projeto cheio de energia, um canal, um negócio, um novo estilo de vida. Ele trabalha, mas logo desanima quando os resultados não aparecem. Para, some, acredita que foi inútil. Mas será que o esforço perdeu valor? Não. O erro foi condicionar o valor ao retorno. O estoico age com excelência mesmo sem aplausos, porque não age para provar nada, mas porque é da sua natureza fazer o que é certo. Princípios não precisam de plateia. Por isso, toda manhã, lembre-se, não é o que você faz que define seu valor, mas como você faz. Trabalhe com dignidade, estude com atenção, treine com seriedade, descanse sem culpa. O valor está na presença plena em cada ação. Quem constrói grandes coisas quase sempre são aqueles que permanecem firmes quando nada funciona, porque entendem que consistência é mais valiosa que reconhecimento imediato. E, justamente por seguirem firmes mesmo sem retorno, um dia os resultados aparecem, mas não como fonte do valor, e sim como consequência natural da postura. Essa é a lição para suas manhãs. Todos os dias, a voz interna tentará dizer que você só vale algo quando conquistar, quando os outros reconhecerem. Sua missão é silenciá-la com ação. Levante com firmeza, vista-se com dignidade, haja com integridade, mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça em vão. Porque o valor verdadeiro nunca é óbvio, ele é silencioso, constante, inabalável.
Ele não precisa levantar a voz, nem exibir conquistas, porque sua presença fala por si. Esse é o verdadeiro valor, a postura firme diante da própria jornada. Algo que não pode ser copiado, comprado ou roubado. Guarde isso todas as manhãs. Você não deve provar nada a ninguém. Não precisa mostrar resultados imediatos para se sentir valioso. Basta manter sua integridade e confiar que a vida recompensa quem não se trai. Lembre-se, a comparação é um veneno matinal. Não existe maneira mais sutil de enfraquecer a alma do que começar o dia olhando o que os outros têm, fazem ou conquistam. Essa intoxicação silenciosa desvia seu olhar daquilo que mais importa, sua própria construção interior. Enquanto se ocupa da vida alheia, esquece-se da sua. É por isso que muitos iniciam o dia derrotados, sem perceber, não porque o dia esteja ruim, mas porque acordaram acreditando estar atrás dos outros, presos em ilusões digitais e realidades que não lhes pertencem. Quando você desperta e já entrega seus olhos ao progresso alheio, esquece de honrar o simples fato de estar vivo. Esse hábito destrói lentamente sua identidade, porque ninguém cresce tentando correr na pista de outra pessoa. O estoicismo nos lembra: o que está sob controle é apenas a nossa própria mente, não as vitórias que o outro exibe. Você pode admirar, aprender ou se inspirar, mas se comparar é como cortar as próprias asas antes de voar. Pense na cachoeira. Ela não compete com rios, mares ou lagos. Não mede profundidade, extensão ou força com ninguém. Apenas cai com potência, beleza e liberdade. Ela cumpre seu papel, mesmo que não seja notada, mesmo que alguém prefira outro cenário. E é justamente isso que a torna hipnotizante, sua identidade autêntica. Agora reflita: você está fluindo com intensidade própria ou está tentando vestir a máscara que o mundo impôs? A comparação não se instala de uma vez. Primeiro, é apenas uma dúvida. Será que estou ficando para trás? Depois vira uma autocrítica. Nunca vou chegar lá. Em pouco tempo, se transforma em desistência. Não adianta tentar, já existem pessoas melhores do que eu. Assim, uma mente com potencial de ser poderosa, clara e produtiva se torna refém de inseguranças inúteis. Esse é o preço de acordar comparando, em vez de acordar construindo. O estoico começa o dia consigo mesmo. Ele não mede sua disciplina pelo treino do outro, nem calcula sua produtividade pelas metas alheias. Ele entendeu que o valor está na constância do próprio caminho, não na velocidade com que os outros percorrem os deles. Quem tenta se tornar gigante, imitando moldes alheios, se perde, porque grandeza não se copia, se constrói. Você não precisa do corpo de fulano, do sucesso de cicrano ou da rotina do empresário que admira. Precisa da sua verdade, do seu compasso, do seu ritmo. A comparação é injusta, porque você se mede pelo resultado final do outro e esquece dos anos de quedas, fracassos e dúvidas que ele enfrentou no silêncio. Pior ainda, você confronta o palco iluminado dele com seus bastidores cheios de poeira. Esse jogo nunca terá saldo positivo. O que você precisa é acordar buscando ser apenas um pouco melhor do que ontem. Mais focado, mais presente, mais constante. Esse pouco, repetido diariamente, transforma tudo. Pouco se torna muito. Constância se torna força. Disciplina silenciosa se transforma em revolução pessoal. Amanhã, quando abrir os olhos, faça uma escolha. Antes de tocar no celular, antes de se medir ou se sabotar, respire fundo. Lembre-se da cachoeira, ela não espera aplausos, não se compara, apenas flui. Você também pode fluir com autenticidade, sem pressa de provar nada. Quando surgir a tentação de se comparar, repita a si mesmo: isso não me fortalece, isso me distrai, isso não me serve. Volte para sua meta, seu ritmo, seu agora. O estoico não corre contra os outros. Ele enfrenta apenas sua própria estagnação.
Ele não mede forças no espelho alheio, mas no que vê ao fechar os olhos, a versão de ontem que precisa superar hoje. Toda comparação externa é veneno, e por mais atraente que pareça, veneno sempre mata algo dentro de nós. Muitos confundem calma com lentidão, mas são forças completamente diferentes. Ser calmo não é ser mole, nem lento, nem sem energia. Calma é presença em cada gesto, é agir com clareza mesmo em meio ao caos. Lentidão, por outro lado, é fruto de mente dispersa, falta de direção e hesitação. A pessoa lenta pensa demais, adia, procrastina, mas não se move. Já o homem calmo sabe esperar e sabe agir no momento certo. Ele não corre desesperado, mas também não paralisa. É como um guerreiro que atravessa a batalha sem pressa, com um olhar fixo e ombros firmes, transmitindo algo que poucos possuem: domínio absoluto de si. Essa diferença é crucial, porque a lentidão trava, mas a calma liberta. Veja os melhores atiradores de elite do mundo. Eles não são os mais rápidos, são os mais calmos. Durante treinamentos extremos, aprendem a controlar a respiração e até os batimentos cardíacos. O segredo não está na pressa nem na força, mas no controle interno. O momento de agir é milimétrico, exige precisão, e qualquer tremor ou ansiedade erra o alvo. Isso mostra que calma não é fraqueza, é poder concentrado. A mente lenta perde oportunidades porque fica presa na indecisão. Já a mente calma observa, filtra e executa. Essa é a diferença entre quem constrói e quem apenas sonha. Você certamente conhece alguém que sempre fala que vai começar, que espera o momento perfeito, mas nunca sai do lugar. Essa pessoa não carece de talento, carece de decisão. Enquanto isso, outro mais silencioso já age, e é justamente esse que a vida respeita. A vida respeita quem se move com firmeza, e firmeza não significa atropelar-se na pressa, mas saber exatamente quando dar o próximo passo. Se você vive acelerado demais, tropeça. Se vive lento demais, a vida passa por cima. O homem estoico encontra o ritmo certo. Ele não corre para agradar, nem anda devagar para parecer sábio. Ele se move no compasso da clareza, respirando com estratégia e agindo com disciplina. Essa é a verdadeira calma, presença total, sem hesitação. Imagine uma reunião. Um homem entra ofegante, falando demais, tentando provar confiança. Outro entra em silêncio, observa, fala pouco, mas quando fala todos prestam atenção. Quem parece mais dominante? O segundo, porque a calma não é apenas postura externa, é ausência de desespero por dentro, e isso gera respeito imediato. Cultivar essa calma firme é um treino diário. Primeiro, respire com consciência. Quando controla a respiração, controla a sua resposta, e quando domina a sua resposta, domina o ambiente. Segundo, tenha clareza de direção. Quem não sabe para onde vai, anda devagar, sem urgência. Se você acorda sabendo o que precisa fazer, não há espaço para lentidão. Terceiro, pratique o autocomando. O homem calmo se lidera, não depende de empurrões ou motivação externa. Ele age porque se cobra, porque sua disciplina é maior que suas desculpas. Por isso, quando se torna calmo, também se torna perigoso no melhor sentido. O mundo espera que você exploda, que se irrite, que perca o controle, mas quando responde com foco e silêncio, você desarma o ambiente e inspira respeito. Ser calmo não é estar parado, é estar centrado, não é desistir da intensidade, é usá-la no momento exato. Lentidão prende, calma liberta. Todos os dias você tem essa escolha. Pode acordar tropeçando no caos ou despertar respirando firme, com foco claro, perguntando a si mesmo: o que realmente merece minha energia hoje? Essa pergunta muda tudo, porque quem se posiciona com calma se torna imparável. E a calma se estende também ao silêncio matinal. Muitos desperdiçam energia logo cedo falando demais. Reclamam,
Se explicam, discutem antes mesmo de viver o dia. Não percebem que já estão drenando força com palavras inúteis. O estoico, ao contrário, trata as primeiras horas como território sagrado. Ele cultiva silêncio, porque entende que é ali que afia a mente e fortalece a alma para enfrentar o que virá. A cada novo amanhecer surge também uma nova armadilha, a de acreditar que você precisa corresponder a algo que não nasceu dentro de você. Muitos acordam já em dívida com o mundo, como se devessem resultados imediatos, conquistas visíveis ou uma performance impecável para justificar sua existência. Esse é o erro. O homem que vive nessa corrida silenciosa não percebe que está entregando sua paz para uma plateia invisível, que jamais se satisfaz. Não importa o quanto ele conquiste, sempre parecerá pouco. Sempre surgirá alguém com mais brilho, mais seguidores, mais aplausos. Mas a verdade que poucos entendem é simples. A vida não pede que você se explique, apenas que você seja fiel ao que carrega dentro de si. Quem compreende isso passa a viver em silêncio, com firmeza, sem pressa de provar nada a ninguém. E é justamente nesse silêncio que está o poder. O silêncio do homem estoico não é vazio, é cheio de força. Ele cala não porque não tem resposta, mas porque já entendeu que a melhor resposta é o próprio caminho trilhado. Enquanto muitos se apressam em justificar, ele simplesmente vive, e a própria vida se encarrega de falar por ele. Esse tipo de postura é raro porque exige coragem. Coragem de desapegar da aprovação externa e de sustentar a própria verdade, mesmo quando ninguém aplaude. Mas é também esse tipo de coragem que molda os homens que deixam marcas. Afinal, gritar é fácil, calar exige domínio, mostrar é simples, permanecer em silêncio requer grandeza. Por isso, ao invés de se perder tentando acompanhar a corrida dos outros, escolha a sua própria estrada. Não há vitória maior do que acordar e perceber que você não precisa vestir nenhuma máscara, que não tem nada a esconder e nada a justificar. Isso é liberdade. Esse é o verdadeiro privilégio do homem que entende a si mesmo. E quando ele caminha assim, em silêncio, com foco e constância, algo poderoso acontece. Os outros começam a perceber, ainda que não entendam. O respeito vem não porque ele exigiu, mas porque ele construiu uma presença que não pode ser ignorada. O silêncio se torna a sua armadura e a disciplina o seu escudo. Essa é a vitória mais discreta e, ao mesmo tempo, a mais invencível que um homem pode alcançar.